Oi, gente, bom dia, bom domingo, bom dia das mães para quem é mãe, mãe aí biológica ou não, mãe adotiva ou não, mãe de outras pessoas também. Mas não vou falar de Dia das Mães não, vim aqui para falar sobre duas regras que eu acho fundamental e pratico, tá, gente? Eu não só fico filosofando com vocês, tá? Duas regras que eu aplico porque eu acredito nelas, obviamente, que são simples, né? Eu acho que isso tende a ajudar a si próprio e ao mundo, né? Porque é muito interessante como a gente, a maioria das pessoas, né? A gente não tem regra, né? Mas assim, a maioria das pessoas tende sempre a criticar o mundo, os outros. Eu sou uma pessoa muito crítica também, porque eu quero o melhor. Mas eu não apenas critico, como eu procuro conscientemente entregar o meu melhor. E não uma coisa só, né, de criticar é muito fácil fazer, nem tanto, né? Esse vídeo eu vou fazer aqui andando, tão vendo? Então, gente, duas regras. Quais são as duas regras básicas para viver muito melhor, no meu entendimento, né? A primeira, olha como é simples. Faça aos outros o que gostaria que fizessem com você. Até aí, a gente já ouviu isso tantas vezes, é um ditado talvez, né? E a outra regra é: não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você, né? Então não é difícil, né, em tese aí, né, gente? Vou fazendo aqui o vídeo mudando a mão, porque eu não vou fazer estático o vídeo hoje, um vídeo mais curto. Então eu tenho isso na minha vida. A mão tá pegando aqui na frente da câmera, vamos lá. Porque, gente, a gente quer tantas coisas e não tem o mesmo olhar ou interesse de oferecer isso para os outros, né? Então nós queremos ser amados, mas nós entregamos o nosso amor ou entregamos cobranças de amor? Nós queremos ser ouvidos, né? Mas nós ouvimos quando as pessoas querem falar com a gente, ou a gente mal ouve, já esboçam reações e opiniões, sem nem mesmo sequer pensar ou parar para tentar entender, né? A tal da, como chama aquele que tá na moda? Esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro. Empatia, né? Porque quando a gente quer ser ouvido, quer uma solução, um ombro, um carinho e tal, a gente quer porque quer e ponto, né? E aí, a história é: você também está disponível para outra pessoa quando ela quer? Então é uma regra muito simples, né, gente? E isso muda tudo, né? Você gosta de ser ajudado quando você tá, sei lá, estacionando o carro e alguém simplesmente vai lá e fala: não, vem mais um pouco pra cá, tal. Você gosta, mas você faz isso quando você vê uma pessoa passando a mesma situação? Porque para ter um mundo melhor, precisa de um conjunto maior de ações, né, de pessoas aí com um pensamento assim. Então, por que é tão bom receber e não é tão bom de oferecer, né? Então, por que você gosta de ouvir "eu te amo", usar, receber palavras gentis, elogios, né? Você faz elogios para as outras pessoas com frequência. Não é quando ela comete apenas um ato incrível, né? Maravilhoso, sensacional, porque se a gente gosta de ser elogiado, a gente tem que fazer o mesmo, sabe por quê? Porque isso gera uma camada muito grande de amor, uma corrente muito boa de reciprocidade, né? Então,
quando você é daquelas pessoas que tá no trânsito, eu moro em São Paulo, não tenho carro, graças a Deus, mas ando de Uber. E aí eu vejo isso, mesmo quando eu dirigia, né, gente? Não precisa ir longe. A pior coisa que você faz para esperar que te deem passagem é dar seta. Quando você dá a seta do carro, todos os carros ao lado aceleram para que você não entre. É incrível, mas isso mostra um ato simples, né? Que você está pedindo licença porque você precisa entrar, né? Mas não, as pessoas são impiedosas em não deixar você entrar. Até que aparece uma pessoa um pouquinho mais consciente e deixa você entrar. Ou você precisa jogar o carro em cima dos outros para conseguir fazer a manobra que você precisa. Isso se reflete o dia inteiro por todas as ruas, todas as avenidas, né? Ou quando alguém entra na sua frente, você xinga, né? Então não tem problema que te xinguem, supostamente. Você não pode reclamar que te xinguem se você comete o mesmo ato. Isso são pequenas situações e grandes, porque isso transforma, né? Tem pessoas que matam no trânsito, né? O tamanho nível de estresse que essas pessoas vivem, elas matam, né? Passa aí no jornal, né? Que matou, deu um tiro no outro. Então, por que que a gente só quer pra gente e não pro outro? Mas a gente quer um mundo melhor. A gente bate na tecla que aquela atitude daquela pessoa foi horrível. Mas e a sua? Como é a sua atitude perante os outros, né? Você quer atravessar a rua, então quando algum carro para e te dá passagem, você acha ótimo. Mas você para. Ou você vê um pedestre lá esperando para atravessar e você acelera. Ah, pera, deixa eu só passar que ele já consegue atravessar. Né? São pensamentos mínimos, né, que mostram o quanto nós não estamos dispostos a melhorar a nossa vida e a dos outros, né? Aqui, as suas atitudes denotam o que você tem para entregar, né? Quem é você de fato, na verdade. Elas mostram quem é você. Se você não tem o mínimo de generosidade em atos simples, em atos maiores, muito menos, não é mesmo? Então, parem, e se vocês acharem interessante de alguma maneira, e reflitam dessa forma, né? Cada atitude que você vai ter, cada palavra que você vai usar com uma pessoa, pense, eu gostaria de ouvir isso, eu gostaria que essa pessoa me tratasse assim, mas o outro não vai fazer isso comigo, não. Não, provavelmente não, porque talvez ele também não tenha recebido isso, né? Então ele vai entregar aquilo que ele tem, aquilo que ele é, né? Então, não tem como melhorar o mundo se você não der os seus primeiros passos, se você não realizar as suas mudanças. Não existe isso, né? Aí o pessoal viaja para a Europa e fica maravilhado porque você põe o pé na rua, ali na calçada, os carros param, né? Mas você não faz isso aqui pelo seu país, né? Então não é porque nós somos um país de terceiro mundo que você tem que ser uma pessoa de terceiro mundo. Você pode se tornar uma pessoa de segundo mundo, de primeiro mundo. Eu gosto de viajar para os Estados Unidos porque lá tudo funciona. Porque as pessoas fazem funcionar, porque não é uma máquina que aperta o play e funciona. São pessoas, assim como nós, trabalhando para ofertar aquilo de melhor. Se você faz o seu trabalho de uma forma tanto faz, né? Não tem problema também que te tratem ou te paguem como tanto faz, né? Agora, se você for uma peça indispensável, né? Quer dizer que você rende e produz para o mundo, gente. Pensem no macro, não no micro, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui que me veio à mente. Eu já falei isso, né? Eu treino na academia do meu prédio. Olha, gente, observem se vocês são assim ou quem vocês estão lidando são assim. É um exemplo simples, mas expandam isso para o restante, né? Sugestão, se não quiserem, nem pensem. O que eu falo, se servir, que bom, se não joguem fora. Aquilo que eu falo sempre. Que é o que eu faço, eu vejo conteúdos, pego aquilo que é legal. O que não é, falo, pô, esse aqui nada a ver, né?
Então, desci lá na academia do meu prédiozinho para fazer meu treino. Desce lá, mais ou menos é o mesmo horário, então sempre as mesmas pessoas. Aí desce lá o rapaz que mora e chegou o personal dele. Eu juro, eu ia tentar tirar uma foto, mas para não ser indelicada, e claro, não mostraria o rosto de ninguém, né, gente? A gente não tá aqui para expor, tô pegando exemplos. Bom, eu tava fazendo esteira, tá? Aí desceu esse morador e chegou o personal dele. Aí, esse morador eu sei, porque eu já ouvi a conversa, que ele fez uma cirurgia de alguma coisa que eu não sei onde foi, mas já faz um tempo, alguns meses, né? É um homem alto lá, de mais de 2 metros, é ótimo. Mais de 1,80 m, 90, bem grandão assim, né? E o personal lá. Eu juro pra vocês. O aluno, ou seja, o morador do prédio, fazendo o exercício todo errado. Todo errado. O personal dele, tem 2 esteiras no meu prédio, eu tava em uma. O personal dele sentou na outra esteira ao meu lado, enquanto o aluno dele fazia os exercícios errados. E eles conversavam, davam risada, o personal mexia no celular. E aí o aluno perguntava assim, agora eu faço esse? Ele falava, né? E aí eu fiquei olhando aquilo, falei, nossa, uma pessoa paga para ter esse tipo de serviço, né? Eu já tive personal excelente, inclusive uma mulher, depois um homem, nossa, ímpares. Então veja onde vocês empregam também o seu dinheiro e o contato, porque você está pagando por um serviço, né? E aí eu fiquei olhando aquela cena e falei, nossa, o personal não pega o peso para entregar para o aluno, o personal não está contando as repetições, o personal não está contando os intervalos, né, de repetições para retomar a próxima série. O personal está sentado. Olha como que um personal trainer, que seria, entre aspas, uma pessoa motivadora de atividade física, no meu entendimento, talvez eu esteja totalmente errada, está sentado. A imagem do desânimo, da letargia dentro de uma academia e um profissional recebendo por aquilo. Então, se você é um funcionário meia boca, se o seu serviço que você presta é meia boca, é porque você é meia boca. Você é meia boca, cara, desculpa. Entendeu? Então você não pode querer que os outros sejam bacanas ou te reconheçam porque você é meia boca, né? Por isso estamos num país de terceiro mundo, né? E aí é muito fácil julgar, mas você faz a sua parte. Então volta à regra lá que eu falei, 2 regrinhas. Aplica essas 2 regras que a sua vida vai mudar, como diz, da água para o vinho. Não existe mágica, existe ação, existe atitude, existe consciência. Por que você vai fazer mais ou menos se você pode fazer 100%, 90%, né? Mas com foco em ser 100, mas você fez 90, já andou pra caramba, né? Você vai limpar a sua casa, você vai limpar mais ou menos. Você é mais ou menos, né? Você, sei lá, qualquer coisa, né, gente? Estou buscando ideias aqui, exemplos de atitudes, sabe? Você vai dirigir, seja um motorista consciente. Por que você vai cortar o outro? Por que você não vai dar passagem? Por que você não pode ser gentil? Né? Se você quer receber isso das pessoas, se você julga os outros por isso, né? Você quer receber um bom serviço, mas você presta um bom serviço, né? Você quer ter um amigo lá, fiel, escudeiro, para estar com você todas as horas, mas você é esse amigo, sabe? Você se mostra disponível para isso, né? Então, respeite as pessoas, sabe? Respeite o time das pessoas. Se a pessoa não tá a fim de falar com você, ela tem os motivos dela e outra, ela não é obrigada a falar com você, né? Se a pessoa não responde para você, não tome isso como uma coisa pessoal. Entenda que a pessoa tem a vida dela, que ela tem outras situações para resolver, né? Enfim, gente, né? Faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você.
Se você não quer responder uma mensagem, se você não quer ficar recebendo mensagem, não mande mensagens, né? Se você quer um bom serviço numa padaria, você tem que fazer o seu bom serviço. Ah, mas lá não é bom, mude de padaria, mude de atendente, né? Você quer comer bem? Então, vá você e coma num outro lugar diferente, um lugar onde alguém está voltado para te entregar o melhor, né? Mas não seja egoísta, entrega o melhor também, senão você vai acabar sendo meia boca, né? Aquilo que você faz, né? Se você, por exemplo, não... Como se diz? Se você, por exemplo, vai lá e faz o seu treino da sua academia, mais ou menos, é porque você é mais ou menos, né? Se você se alimenta mal, é porque você é mais ou menos com você, né? Então isso reverbera para tudo, para todos, né? Que tipo de pessoa você é, né? Então, para a gente ter um mundo melhor, um país melhor, você tem que ser melhor. A regra é essa, né? Então, duas regras que acabam sendo a mesma. Essa é a minha ideia, essa é a minha opinião. Se outra pessoa não quer falar, respeite. Se outra pessoa te pediu espaço, respeite. Se a pessoa te disse não, isso é muito importante. As pessoas não aceitam o não. Os adultos se comportam como crianças mimadas e infantis. Quando alguém te fala um não, entenda que é não, igual os nossos pais antigamente diziam. Não, por quê? Não e ponto final. Né? Não é não porque tem isso e aquilo. Claro, gente, quando a gente vai educar os filhos, a gente explica o não, né? Mas estou falando a grosso modo. Quando alguém te fala não, não questione, respeite. A pessoa não. Vamos fazer tal coisa? Não. Vamos falar disso? Não. Ah, mas vamos lá, o mala insiste, né? Mas vamos fazer tal coisa. Não, você gostaria que insistisse com você? Você está com um problema, ou você está com sono, ou você tem outra programação para fazer. Você tem que justificar, você gostaria de justificar para o outro o porquê do seu não? Ou você gostaria que a pessoa falasse, ah, então tá, beleza, tudo bem, em outra oportunidade a gente faz isso. Não, ou não é não, ah, tudo bem, então, ó, bom dia para você. E não ficar, nossa... Meu Deus, falou não, que é isso, quem ele pensa que ele é, né? Então, assim, bora respeitar os outros, bora não ser meia boca, bora fazer a sua parte, faça a diferença, seja gentil, dê o espaço, a vaga pro outro, né? Você acelerar e jogar o carro em cima do outro, não vai mudar nada naquele segundo para você, mas para aquela pessoa que recebeu um ato que não é gentileza. É uma obrigação você deixar uma pessoa entrar quando ela te dá uma seta. Mas já muda, porque é tão absurda a falta de educação que a gente tem, no geral, no trânsito, em contatos profissionais, o desrespeito é gigante. Então, quando aparece uma pessoa que se preocupa em respeitar o próximo, ela vira uma pérola, né? Uma pérola negra ainda, não é só uma pérola, né, gente? É isso, o vídeo era para ser curto, mas aí os pensamentos afloram e eu vim aqui nesse lugar maravilhoso para desejar que você seja muito melhor. É o que eu venho praticando, é o que eu busco para mim. Então, eu também desejo que eu me torne melhor a cada dia. Valeu, gente.